Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Estamos já no dia 8, jejum de Êxodo, 8 de 40 dias. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, amém? Vamos lá. E diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e nos teus tornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés ao Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: E isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir para que ofereceis sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés.
E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Amém? Vamos meditar na palavra, irmãos? Vamos, irmãs, em nome de Jesus. A meditação na palavra ela nos ajuda a cada dia mais crescer em graça e em conhecimento e ter mais revelações da parte de Deus conforme nós buscamos ao Senhor e vamos lendo e meditando e ouvindo a palavra e evangelizando, compartilhando a palavra com outras pessoas, mas o Senhor vai nos acrescentando informações que muitas vezes estão ocultas aos nossos olhos, mas o Espírito Santo nos revela. Conforme nós vemos aqui no Êxodo 8, parece que pelo jeito que já acontecia aqui o narrar do capítulo, parece que Deus estava enrolando Moisés, não é verdade? Parece que Deus estava fazendo com que Moisés passasse por um processo várias vezes, mas Moisés não se tocava nesse sentido. Moisés não percebia nesse sentido o que estava acontecendo ali. Porque pode ver, Deus disse para Moisés ir chegar até Moisés e falar para deixar o povo já várias vezes, não é a primeira vez. Foram várias vezes, Moisés não foi só uma vez até Faraó e voltou, falou com Deus, foi até Faraó, voltou, falou com Deus, Deus mandou ir falar com Faraó e foram várias vezes que aconteceu isso com Moisés. E é interessante que mesmo Moisés fazendo esse processo de ir e voltar várias vezes, por isso que diz na Bíblia que Moisés era paciente, Várias vezes Moisés fazia isso, Moisés não se apercebia de que poderia haver um jeito mais eficaz para que Deus fosse glorificado sem que todo esse processo precisasse ter acontecido tantas vezes. E foi o que nós vimos nos capítulos anteriores. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade quando Ele nos comissiona. Muitas vezes nós resistimos a Deus. Deus fala, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça isso. E aí nós resistimos a Deus naquilo que Deus nos pede para fazer. E o que acontece? Deus permite que a gente continue fazendo do nosso jeito, porém, durante esse processo de nós fazermos do nosso jeito, Deus vai nos lapidando, Deus vai nos tratando, Deus vai nos libertando de determinados sentimentos e pensamentos que nós temos para que nós entendamos que aquele jeito que a gente está querendo é o errado, não é o certo. Porque veja bem, será que Deus não sabia que realmente Moisés ia dizer, ou o Faraó ia dizer não? Claro que Deus sabia. Ele mesmo disse, eu endurecerei o coração de Faraó. E por que Deus endureceria o coração de Faraó? Porque Faraó estava com um sentimento contrário ao de Deus. E também porque Moisés queria representar a Deus diante do povo e de Faraó. Vamos entender isso daí melhor. Preste atenção. Imagine o seguinte, que você teve um encontro com o Senhor. Deus falou com você. Deus te comissionou. Deus te deu uma ordem, uma direção. Aí o que você faz? Você pega essa direção, você pega essa ordem e começa a fazer com que as pessoas se coloquem debaixo da tua autoridade. Como se você, por ter recebido algo de Deus, estivesse numa condição melhor do que aqueles que ainda não receberam. E Deus estava tentando aqui ensinar para Moisés isso daí. Moisés teve um encontro com o Senhor, recebeu a autoridade do Senhor e Deus queria também que o povo tivesse um encontro com ele. Deus queria que o povo viesse a ter esse mesmo encontro com Moisés, porque veja bem, raciocine comigo, por que o próprio Deus não poderia converter o povo para explicar para eles que realmente ia livrá-los? Por que Moisés precisava estar no meio como garoto de mensagem? E muitas vezes nós fazemos isso. Nós começamos a orar, nós começamos a jejuar, nós começamos a nos posicionar diante de Deus, e aí começamos a achar que Deus, por ter nos visitado e falado conosco, que Deus nos tem como preferidos, como preteridos, que nós somos escolhidos de Deus, e as pessoas que não tiveram encontro não são escolhidos de Deus. Por isso elas precisam vir até nós para poder ter acesso a Deus, e Deus não quer que isso aconteça.
Deus quer que você agora que teve um encontro com o Senhor, que você conheceu ao Senhor, que você jejuou, leu a palavra, compartilhou a palavra, Deus te visitou em sonhos, em visões, através de várias manifestações que você já teve. Agora você tem que converter as pessoas, fazer essas pessoas se tornarem discípulos do Senhor para que eles tenham o seu encontro particular e pessoal com o Senhor. Você está entendendo? Deus estava tentando mostrar para Moisés aqui que ele indo até Deus, mesmo com todo o poder e autoridade que Deus estava dando para Moisés, haveria consequências. Então toda vez que você quer líder de uma igreja e você recebe poder de Deus e você quer fazer com que o povo fique debaixo para ouvir teus cultos, para poder contribuir na tua igreja, para poder fazer as coisas para você, para que o teu ministério cresça, e você começa a deixar o povo afastado de Deus, o povo não ter um encontro com Deus por causa dessas coisas, o que acontece? Você colhe corrupção, você colhe a perda de tudo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Porém, quando você entende no teu espírito que agora é o momento de que você teve um encontro com o Senhor, que é de você fazer com que aqueles que estão contigo, trabalhando na obra, trabalhando na igreja, trabalhando no ministério, comecem a crescer também espiritualmente e se tornarem maduros espiritualmente, fazendo com que eles tenham seus próprios encontros com o Senhor. Quando você entende isso no teu espírito, se prepare, porque a tua igreja será forte. O ministério que você está será forte. Os membros que frequentam a tua igreja serão fortes. Eles não vão ficar murmurando. Eles não vão ficar fazendo o que Faraó fez aqui. Faraó também era outra pessoa que não acreditava em Moisés. Por mais que Moisés realizasse sinais, prodígios e maravilhas, Moisés, para ir até o Faraó, indo até Faraó, não conseguia fazer com que Faraó realmente aceitasse ao Senhor como Deus soberano. Por quê? Porque Moisés havia nascido lá no Egito, crescido no Egito, junto com ele, com o Faraó. Então ele não queria de maneira alguma acreditar que Moisés fosse de alguma maneira superior a ele. Mas entenda comigo, se Moisés tivesse feito com que Faraó tivesse um encontro com o Senhor, se Moisés tivesse feito com que Faraó viesse a conhecer ao Senhor pessoalmente, tendo esse encontro com o Senhor, será que não seria diferente a história aqui? Será que não haveria outra coisa que realmente... Porque você pode ver que até mesmo os magos chegou uma hora que reconheceram, é o dedo de Deus. Então muitas vezes nós deixamos de glorificar a Deus simplesmente porque nós chamamos para nós a responsabilidade de querer transformar a vida das pessoas, converter as pessoas para o Senhor através das nossas palavras, das nossas pregações, do nosso ministério e assim por diante. Nós queremos tomar um lugar que não nos pertence e Deus está te chamando para que você abra mão. Abra mão de tudo o que você quer para você e comece a oferecer para Deus. Pega a tua igreja e oferece para o Senhor como sacrifício. Põe eles para buscar o Senhor, põe eles para terem um encontro com o Senhor, põe eles para serem ministrados diretamente pelo Senhor. Para de ficar fazendo um culto de 1 hora e achando que o povo que frequenta a tua igreja vai se tornar um povo forte, um povo saudável espiritualmente. Não vai. Eles vão se tornar um frequentador de igreja, dependente de cultos, dependente de louvores cantados nos cultos que são cantados. E o que vai acontecer? Quando começar a pressão, quando começar as tribulações, quando vier as tempestades, os ventos fortes, a primeira coisa que eles vão fazer é ir para cima de você, como líder. Eles vão para cima de você. Porque você não está entendendo que Deus, quando te chamou e te comissionou para que você converta as pessoas para Ele. Para que você deixe as pessoas adorar a Deus. Você deixe as pessoas ir adorar ao Senhor. Do jeito que Deus quer, da maneira que Deus quer, sem as tuas regras, sem as tuas formas que você criou, sem a tua religiosidade que você colocou.
Porque muitas vezes nós recebemos de Deus uma direção, recebemos de Deus um chamado, e aí estabelecemos esse chamado como regra para todos os membros da nossa igreja, para todos aqueles que participam junto conosco de algum tipo de coisa. E Deus não quer isso. Deus quer que as pessoas possam ter seu próprio encontro pessoal com Ele e cada uma exercer o seu ministério na plenitude de seu chamado. Pode prestar atenção em toda a Bíblia. Repare em toda a Bíblia. Todos aqueles que o Senhor chamou, comissionou e os enviou, fizeram obras diferentes um do outro. Todos, desde Abraão até o último lá, que você pode ver que é João em Apocalipse, cada um deles Deus usou de uma maneira diferente, com um propósito diferente, porém todos eles voltados para o reino de Deus. Agora, como é que você quer criar uma igreja tipo produção em série? Todos têm que ser igual a você, tem que fazer o que você faz, com o que você quer, da maneira que você quer. Você vai acabar se tornando um faraó da vida. Faraó, ele queria estar no controle, ele queria dominar, ele queria governar sobre a vida do povo, ele queria governar sobre a vida dos outros que eram os escravos, os israelitas. Ele queria governar sobre todos e queria ser o cara que estava acima de todas as pessoas. E quantas vezes nós vemos isso nas igrejas, não é verdade? Nós entramos nos ministérios, entramos nas igrejas e os líderes assumem um papel de muitas vezes quererem dominar sobre o povo, não dando a liberdade para que o Senhor haja através do Espírito Santo de Deus. E a igreja se torna, na realidade, uma produção em série, onde todos têm que fazer aquilo que o líder manda e o que o líder ordena. E aí o que acontece? A igreja se torna uma igreja fria, vazia, sem nenhum tipo de encontro com o Senhor, sem experiências pessoais e particulares com o Senhor. E Deus não quer isso. Deus não quer que você, só porque recebeu o poder dele, só porque você recebeu a autoridade dele, Deus não quer te fazer passar por todo esse processo que Moisés passou. Deus não quer que você fique várias vezes indo fazer algo e tendo que voltar para poder refazer aquilo. É um retrabalho. Deus quer que você seja preciso naquilo que você faça. Deus quer te dar uma direção correta, uma direção íntegra, sem vacilos. Mas enquanto você achar que está no controle, que você é o Senhor por ser líder de uma igreja, ou por não ser líder que seja, você quer ser o Senhor do ministério, o Senhor da obra, o Senhor da igreja, o Senhor daquilo que Deus quer ser Senhor, você vai viver esse processo que Moisés viveu. Você vai ter que várias vezes ter que ir fazer algo e voltar com as pernas aí cruzadas, porque realmente não aconteceu aquilo que você queria. Decepcionado, chateado, irritado, achando que Deus está brincando com você, quando na realidade Deus não está brincando com você. Deus está tentando abrir o teu entendimento. Deus está tentando fazer você entender que enquanto você não abrir mão do seu eu, você não morrer, verdadeiramente morrer, e deixar Deus operar na tua vida como Ele quer e da maneira que Ele quer, você vai viver o que Moisés viveu. Ah, Ronaldo, mas eu estou cheio de poder, eu estou cheio de glória, eu falo, as coisas acontecem, eu profetizo, as coisas acontecem, eu faço o fogo descer do céu, eu abro o mar, eu profetizo, as pessoas prosperam, elas ganham dinheiro, eu faço isso, eu faço e acontece não sei o que. E aí? Moisés também fazia tudo isso. Porém, nesse quesito de conseguir realmente libertar o povo, ele teve que ir várias vezes até cair a ficha. E é interessante que ainda assim Moisés não conseguiu fazer a ficha cair. É tanto que tanto ele como o povo morreu no deserto. Então, em nome de Jesus, você precisa entender que quando Deus te envia para poder evangelizar, para poder pregar, para abrir um ministério, para abrir uma igreja, para converter pessoas para o Senhor. Deus está te mandando para que as pessoas se libertem, para que as pessoas sejam tratadas, para que as pessoas reconheçam os erros delas, para que as pessoas entendam que a maneira que elas estão vivendo não é a maneira correta que Deus tem para elas. Deus não queria destruir o faraó.
Deus não queria destruir aquele povo egípcio, porque se Deus quisesse destruir, não teria permitido que eles tivessem alcançado tantas coisas. O que Deus queria era mudar a forma como eles estavam buscando a Deus. Deus não quer tirar o teu emprego. Deus não quer tirar a tua saúde. Deus não quer fazer dano à tua vida ou qualquer coisa que você tenha. Ao contrário, Deus quer que você se volte para Ele, que você se converta para Ele, para que Ele possa abençoar tudo o que você faz. Quando Deus enviou Moisés aqui, Ele enviou com esse propósito de converter a Faraó. E Moisés até queria convertê-lo, mas porém da maneira dele, do jeito dele, e não do jeito do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, quando Deus te manda para um país, para uma nação onde existe idolatria, onde existem coisas que não são do Senhor, não entre lá com o objetivo de destruir, de acabar com aquela nação. Entre lá com o objetivo de, através do poder de Deus e manifestação do poder de Deus na tua vida, fazer eles entender a importância de se converter e buscarem diretamente a Deus. Você não precisa convencer eles por causa de você, por causa do poder que Deus derramou na sua vida. Você precisa buscar no Senhor estratégias para fazer com que eles tenham esse encontro com o Senhor. Porque quando eles tiverem esse encontro com o Senhor, eles vão comparar com o Deus deles. Eles vão comparar com aquele Deus criados que eles adoram, e eles vão ver, se eu soubesse antes, eu estava sendo enganado, que eu estava sendo iludido com esse Deus que não existe, com esse Deus que é mentiroso, com esse Deus que inventa coisas e que me engana. Se eu tivesse conhecido esse Deus que eu posso falar com Ele, que eu posso dobrar o meu joelho e orar para Ele, Ele me ouve. Ele tem ouvido, Ele me ouve. Ele me vê. Ele anda comigo, Ele tem pernas. Ele tem braços, Ele tem mãos que podem tocar em mim quando eu estou doente. Não é um Deus criado. Então entenda isso no teu coração. Deus quando te chama, Ele te chama. Qualquer que seja o teu chamado, tem um propósito, tem algo por trás desse chamado que Deus fez para você. E se você não se abrir para buscar em Deus, qual é esse propósito? O porquê que Deus te deu o que você tem hoje em matéria de autoridade, em matéria de poder, em matéria de conhecimento, de entendimento da palavra, de unção, ministério. Enquanto você não entender isso, você continuará passando por vários processos. Você não vai conseguir acertar logo. Você vai perder tempo, mais tempo, para fazer com que o teu ministério flua nas mãos do Senhor. Mas quando você pegar e entender qual é o propósito de tudo que Deus fez na tua vida, do porquê que Deus te chamou, por que Deus te deu tudo que você tem hoje? Se você entender esse propósito e colocar à disposição do teu Deus que te criou, e você realmente deixar Deus começar a te conduzir não só para esse propósito que Ele te deu, mas para propósitos ainda maiores, porque Deus tem propósitos maiores para as nossas vidas. Ou você acha que a terra já foi evangelizada? Ou você acha que as pessoas já conhecem o Senhor? Jesus profetizou e disse, não falou que se quisermos ou não, a terra toda seria evangelizada. Não, ele disse, ide por toda a terra e fazei discípulos de todas as nações. Foi uma ordem, isso era ordenança. Vai acontecer. Todas as nações vão ter acesso às coisas de Deus e à palavra de Deus. A este evangelho que você tem acesso. E você acha que Deus não quer colocar você num patamar maior? Deus não quer te usar mais? Deus não quer fazer mais na tua vida? Então por que você se apega a esse pouco que Deus te deu e fica monopolizando as pessoas para ficarem contigo? Então por que você se apega a esse pouco que Deus já te deu e você fica terceirizando a sua fé, dando para que outro vá buscar porque você está com medo de avançar? Está com medo de ir mais fundo, está com medo de mergulhar de cabeça na unção e na autoridade do Espírito Santo de Deus, nas águas do Espírito Santo, e você poder ser usado pelo Senhor? Em nome de Jesus, tira tudo isso do teu coração e da tua mente.
Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem grandes obras para fazer na tua vida. Mas para isso você precisa parar de querer ser algo para as pessoas. Parar de querer usar a autoridade que Deus te deu para fazer com que as pessoas te admirem, com que as pessoas te levantem e te coloquem num altar. Em nome de Jesus, desça e deixa Deus te fazer subir. Deixa Ele realmente te glorificar e te justificar. Não aceite justificação e glória de pessoas, do povo. Não aceite galardão que vem do povo. Porque se você aceitar essas coisas que vêm do povo, você perde as que vêm de Deus. Deus não vai te dar o galardão dele enquanto você se apegar ao galardão dos outros, o galardão das pessoas, a glória que vem das pessoas. E muitas vezes você olha e acha que você está abafando. Ainda se compara com outras pessoas e fica se abafando. Fala, eu sou, eu posso, eu aconteço. Olha como Deus me usa. Deus está neste lugar. Eu já te disse que Deus está em qualquer lugar da terra. Basta você se posicionar. Deus está em todos os lugares. Abre mão dessa vaidade de querer ser alguma coisa nessa terra. Para de ser enrolado pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos. Deixa o Senhor ser na tua vida. Deixa o Senhor ser na vida das pessoas que você está evangelizando, que você está convertendo para o Senhor. Deixa Deus operar, deixa Deus agir. Ensina elas a buscarem ao Senhor. Ensina elas a se encherem da glória do Senhor. Se for possível, nem mesmo impõe a mão sobre elas para serem curadas, para que elas não fiquem acostumadas com isso. Se for possível, não profetize sobre a vida dela algo que ela está querendo sem antes colocar ela para buscar ao Senhor, sem fazer ela ter um encontro com o Senhor. Chama ela para a presença do Senhor e você vai se livrar de muitas aflições. Muitas aflições. Moisés foi enganado aqui, não foi uma não, foram várias vezes. Deus disse, eu endurecerei o coração de Faraó. Por que será que Deus faria isso? E muitas vezes a gente não se toca. E ainda vai até Deus e fala, Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? É evidente que por quê? Porque você não quer abrir mão de você. Você não quer abrir mão dos seus interesses, daquilo que vai trazer glória para você, vai trazer honra para você. Você quer enaltecer o teu nome, ao invés de enaltecer o do Senhor. Então, em nome de Jesus, chama a todos os que você tem e que você trouxe para ter esse encontro com o Senhor. Retire-se do meio daqueles que buscam glória para si mesmo, para o seu ministério, para a sua igreja, como se isso fosse fazer com que ele alcançassem algo superior. Não vai. Sempre que alguém se levanta e começa a ficar conhecido mais do que o próprio Deus, Deus dá um jeito de humilhar ele. Deus dá um jeito de envergonhar ele. Porque a glória é do Senhor. Então seja humilde, seja bobo, seja inocente com Deus, seja uma criança diante do Senhor. É isso mesmo. Faça as coisas para o Senhor, realize as coisas para o Senhor e nem deixe as pessoas perceber até mesmo quem é você, se for possível. Nem saber que é você que está fazendo, que o Senhor está te usando. E use sempre o dom da palavra, o dom da ministração, do evangelismo, da cura, qualquer coisa que seja, para atrair a pessoa para buscar mais a Deus, para orar mais, para jejuar mais, para ler mais a palavra, e não para se tornar dependente de você toda vez que ela precisa. Em nome de Jesus, Deus tem ciúmes de todos os que são na terra. Deus tem um ciúme, é ciumento com você, Ele é ciumento com as pessoas que estão aí ao seu lado. E Ele não deseja que ninguém roube essa glória que é dele. Você está entendendo? Porque se você não insistir nesse caminho, sabe o que vai acontecer? Toda vez que você for diante de uma situação, ela não vai ser resolvida, ela não vai ser solucionada. Você vai sofrer, você vai ficar ansioso,
Foi o que Moisés viveu. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés passou, não foi por uma não, nós vamos estar vendo aqui. Não foi por só uma vez que ele teve que fazer a mesma coisa e ter o mesmo resultado. E nada de acontecer aquilo que realmente deveria acontecer. Você quer passar por esse processo também várias vezes? Deus diz aqui, olha, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Você está entendendo? Olha aqui, ó, quando você se torna povo de Deus, quando você aceita ser povo de Deus, Deus te trata como propriedade peculiar, a propriedade particular dele. Agora eu te pergunto, como propriedade particular dele, você acha que ele vai aceitar que você fique pedindo que alguém ore? Que alguém jejue no teu lugar? Que alguém leia a palavra no teu lugar? Que alguém busque a Deus no teu lugar? Ao invés de você se posicionar diante de Deus, Deus te chamou para ser propriedade dele e você acha que Deus vai deixar isso? Claro que não. A pessoa que fizer isso, ela vai ter que arcar com as consequências. Ela vai ter que arcar com as consequências. É interessante aqui que Faraó, olha o que ele estava sugestionando para Moisés. Ele estava com tanta insegurança, Faraó, de que o povo ia abandonar ele e largar ele, né? Estava com tanta incerteza dentro dele, com medo de perder aquele povo, porque de certa forma Faraó enxergava neles um potencial, enxergava que eles tinham capacidade de trabalho, que eles eram pessoas honestas, eram pessoas que cumpriam com aquilo que prometiam, entendeu? Mesmo sendo escravos. Então Faraó, com esse medo de que o povo fosse embora e largasse ele, Faraó pediu que ele pegasse e adorasse ali mesmo, no meio deles. Não, adora aqui mesmo. Né? Com receio. Agora veja bem, a cultura de Faraó, eles adoravam animais, eles adoravam bichos, bichos para eles eram Deus, eles adoravam vários animais como se fossem deuses. Aí você imagina Moisés sacrificando um animal ali no meio deles, a glória de Deus se manifestando no meio de toda aquela idolatria, daqueles deuses criados que eles adoravam. A mão de Deus começando a se manifestar no meio daquele povo idólatra. O que poderia acontecer? Bom, de duas a uma, eles se convertiam, eles realmente iam ver a glória de Deus, o poder de Deus, porque o próprio Faraó estava dando autoridade para Moisés fazer o culto lá no meio deles, né? Mas Moisés ofereceu outra proposta. Não, nós não vamos oferecer aqui porque vamos morrer. O teu povo vai querer matar a gente. Você está entendendo? Está entendendo como é que são as coisas? Por que Moisés não consultou ao Senhor? Por que Moisés não foi até Deus e falou: Senhor, Moisés me ofereceu uma proposta para adorar o Senhor aqui no Egito e a tua glória se manifestar aqui no Egito. O que o Senhor me diz? Sim ou não? Mas Moisés deu uma resposta sem mesmo consultar ao Senhor. Uma resposta de medo do que poderia morrer ali no meio. Muitas vezes, amado, nós também fazemos a mesma coisa. Nós criamos uma expectativa na nossa mente de que se nós formos, por exemplo, evangelizar drogados, nós vamos morrer. Vai acontecer alguma coisa com a nossa vida. De que nós formos evangelizar pessoas que têm desvios de condutas, que nós vamos acabar perdendo alguma coisa. Por quê? Porque nós colocamos no nosso coração e na nossa mente que aquelas pessoas não são dignas de servir ao Senhor, não são dignas de conhecer ao Senhor, e nós somos santos, nós temos a palavra em nós, nós temos o Espírito Santo em nós, e nós não devemos evangelizar essas pessoas. Mas aí o que acontece? Quando nós pensamos assim, Deus vai preparar situações para que você entenda que você não é assim tão santo não. Porque você frequenta a igreja, porque você lê a palavra, porque você ora. Deus, ele quer te levar para essas pessoas conhecerem ao Senhor, não é para você se contaminar. Não é para você se envolver com as práticas deles, mas é para você, através da manifestação da glória de Deus na tua vida, converter eles para o Senhor e eles entenderem que só o Senhor é Deus. Mas aí como que você vai fazer isso se você tem medo deles? Como que você vai fazer isso se você não confia
que o Deus Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo que morreu na cruz por você, está contigo. Eu já vi muitas pessoas que saem do mundo para fugir das lutas, fugir dos problemas, fugir das dificuldades e ir para a igreja, como fuga desses problemas e dessas situações. Porém, quando eles chegam na igreja, são tratados, são libertos, têm um encontro com o Senhor, eles voltam para esses lugares de lutas e de dificuldades para poder tirar as pessoas de lá. Esse é o propósito. Então por isso eu não estou te pedindo para você fazer coisas que você não está pronto. Eu estou te pedindo para você buscar no Senhor a autoridade para que Ele tire do teu coração esse medo. Para que Ele coloque no teu coração a certeza de que quando você for, vai dar fruto. Quantas pessoas estão aí perdidas porque nunca conheceram o Senhor e nem sabem quem é o Espírito Santo de Deus. Nunca sentiram a glória e a presença de Deus na sua vida. E aí você quer ficar frequentando o culto somente? Você não quer que essas pessoas tenham um próprio encontro com o Senhor também? Então, em nome de Jesus, Deus te chamou para você tirar o medo do teu coração. Deus te chamou para que você realmente viva uma vida íntegra diante dEle. Imagina se nos dias que nós vivemos hoje, muitas vezes existem igrejas em que na própria rua existem pessoas que adoram deuses criados, que se prostituem, que usam drogas, pessoas que praticam coisas que são horrendas na própria rua da igreja. Aí você não vai querer adorar o Senhor nesse lugar, por quê? Porque aquele ambiente não é santo, não é limpo. É assim que você pensa? Ou você vai invocar a presença do Senhor e o Espírito Santo na tua igreja, que aquelas pessoas que estão ali na região ali que você está frequentando a tua igreja, elas vão ser visitadas pelo poder de Deus e pela glória de Deus, e vão os demônios bater em retirada dessa região que você está. É um território, você precisa ocupar o seu espaço. Então, se você que é dono de ministério, dono de igreja, você no teu bairro, na tua casa, na tua vizinhança, não se conforme quando você vê coisas se manifestando aí na tua região. Muitas vezes nós nos conformamos. Quando eu comecei esse jejum aqui, já começou a se manifestar situações aqui na região. O inimigo já começou a levantar situações para querer me dizer que não está resolvendo, que não está solucionando, mas é mentira do diabo. Na verdade, o que está acontecendo é que está vindo para fora o que está oculto. As pessoas estavam fazendo as coisas às ocultas e ninguém sabia, porque o diabo encobria as ações deles. E aí agora, ao me posicionar com jejum, com oração, com esse jejum que nós estamos fazendo de Êxodo, 40 dias de jejum, os demônios já estão começando a se incomodar aqui na região. Os espíritos imundos já estão começando a se incomodar aqui na região. É uma guerra espiritual que nós estamos travando, que nós estamos guerreando. E essa guerra espiritual, você precisa entender que você precisa estar buscando de Deus as armas. Você tem que se munir das armas espirituais que Deus quer te dar para travar essa guerra e ter vitória. Senão, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer vários jejuns, você vai fazer várias campanhas, você vai ficar fazendo a vida toda e nada vai acontecer. Mas quando você se posiciona diante do Senhor para receber dele autoridade, poder e direção, é certo que a tua vitória vem. É certo que a tua vitória vem. Você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para ti. E aqui diz então, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Olha, obedeceu a Moisés. Por que Moisés pegou e foi falar para Deus, e Deus fez ainda? Para mostrar para você que quando nem tudo que você quer dá certo, meu amado. Que às vezes você pede as coisas para Deus, não quer dizer que está dando certo. Você tem que chegar diante de Deus e parar de ficar pedindo as coisas para Deus. Moisés várias vezes foi enganado por Faraó, e ele ia até Deus e tirava a praga. Aí vinha trazer outra praga. O Faraó prometia. Ele ia até Deus e pedia para tirar a praga. Clamava para o Senhor para tirar a praga. Por que ele não clamava para o Senhor? Senhor, o que a gente faz? Senhor, o que nós vamos fazer realmente
E às vezes nós fazemos isso com Deus, nós vamos até Deus querendo dar ordem para eles do que deve ser feito. Querendo dizer para Deus, olha Deus, faz assim, faz desse jeito, eu quero desse jeito. Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? E Deus está querendo dizer, meu filho, por esse caminho aí tu vai sofrer mais. Vai ser mais aflição. Quanto mais tu querer a tua vontade, vai ser pior. Você prefere assim? Prefere do teu jeito? Então tá bom. Vamos lá do jeito dele, gente. Aí fala para os anjos, né? Para Jesus e para o Espírito Santo. Vamos fazer do jeito dele, vai. Vamos lá. Vamos deixar ele sofrer mais um pouquinho, já que ele quer. Então, em nome de Jesus. E olha lá, mais ainda esta vez endureceu o faraó o coração e não deixou ir o povo. Então, ó, aprenda a abreviar as tuas lutas. Quer diminuir as tuas lutas? Quer ter vitórias mais rápidas, mais precisas, mais certas, assertivas? Pare de colocar diante de Deus o que você quer. Pare de levar até Deus o que você deseja que seja feito. Rasgue o teu coração. Morra para os teus vontades o que você quer e vai diante de Deus para saber o que Ele quer que seja feito. E você vai ver como as tuas vitórias serão mais rápidas. E você vai ter muito mais autoridade da parte de Deus. Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, amém? Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos orar? Vamos orar para o Senhor, né? Porque a oração nos faz liberar o que está no nosso coração e na nossa mente e receber aquilo que vem do Senhor. Então, ore comigo, em nome de Jesus. Ore com base naquilo que nós lemos aqui. Ore com base naquilo que nós lemos. Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensina, meu Pai, a ouvir a Tua voz. Nos ensina a quando nós formos Te buscar, para a gente não ir, meu Pai, com as nossas vontades aflorando diante do Senhor, com os nossos interesses querendo colocar diante do Senhor. Porque em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos acertar, nós queremos ser precisos, nós queremos ser como aqueles atiradores sniper que mira e acerta no alvo. Nós não queremos pecar, porque nada mais pecar é errar o alvo, é errar aquilo que o Senhor nos disse para fazer. É nós queremos mudar tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Nós não queremos, meu Pai, em nome de Jesus, quando recebemos do Senhor a comissão, quando nós recebemos um trabalho, quando nós recebemos um cargo, quando nós recebemos qualquer coisa que seja na nossa vida, nós não queremos encontrar na nossa vida resistências. Oh, meu Pai, nós não queremos, meu Pai, que o Senhor crie obstáculos na nossa vida simplesmente porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Que o Senhor endureça o coração daqueles que estão à nossa volta, porque nós estamos querendo fazer a nossa vontade. Em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos ir até as pessoas, não para que elas sejam castigadas, não para que elas sejam castigadas pelo Senhor, mas nós queremos ir até as pessoas para que elas sejam libertas, para que elas sejam tratadas, para que elas possam Te conhecer e saber quem é o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Para que nós vamos querer o Teu poder, meu Pai? Para amaldiçoar a vida das pessoas, para lançar pragas na vida das pessoas, para lançar pragas no meio da nossa família, para lançar pragas no meio do nosso bairro, meu Pai. Muitas vezes na empresa que nós trabalhamos, muitas vezes na vida das pessoas que estão à nossa volta no trabalho, na faculdade e à nossa volta. Deus, nós não queremos ser esse tipo de enviado. Nós queremos ser enviados, meu Pai, para que realmente nós possamos levar as pessoas até Ti. Nós queremos ser enviados, meu Pai, para que elas realmente Te conheçam, sintam a Tua presença, o Teu Santo Espírito e possa viver a plenitude e a abundância do que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, em nome de Jesus, nos dá essa autoridade. Nos dá essa autoridade para quando entrar na Tua presença nos esvaziar do nosso eu, nos esvaziar dos nossos interesses, nos esvaziar dos nossos querer, em nome de Jesus, e nos abrir, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem proposto para nós, para fazer aquilo que o Senhor realmente tem como oferta, como sacrifício santo e agradável, vivo para o Senhor. Porque nós sabemos que se nós fizermos isso, Senhor,
nós não vamos ter que passar por tantas dificuldades e tantas resistências espiritualmente, porque nós iremos com a tua autoridade, nós iremos debaixo da tua palavra, nós iremos debaixo da tua direção. Em nome de Jesus, Senhor, conforme nós lemos aqui, nós estudamos hoje, nós meditamos hoje, nós vimos que Moisés precisou ir várias vezes diante de um líder, levando maldições, levando pragas para esse líder, simplesmente porque ele queria representar o Senhor diante do líder, simplesmente porque ele não quis apresentar o Senhor para esse líder, ele não quis apresentar o Senhor para o povo, mas insistiu em querer intermediar entre o Senhor, o povo, entre o Senhor e os egípcios e o faraó. Nós não queremos ser esses tipos de pessoas chamando atenção para nós, para que as pessoas olhem para nós e falem que nós somos alguma coisa, Senhor. Não, nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, levar o Teu nome, levar a Tua glória para eles, levar as Tuas maravilhas para eles, meu Pai. Em nome de Jesus, falar para eles como é bom Te buscar, como é bom orar para o Senhor, como é bom Te glorificar, como é bom ler Tua palavra, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom, meu Pai, jejuar para o Senhor, porque o Senhor age nas regiões celestiais, o Senhor guerreia nossas guerras, os demônios são obrigados a bater em retirada porque nós estamos indo debaixo da Tua direção, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua autoridade. É diferente quando nós lutamos com a nossa força, é diferente quando nós lutamos com a nossa sabedoria, é diferente quando nós lutamos, meu Pai, com os nossos interesses na frente dos Teus. Meu Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina a entender que quando nós buscamos o Teu reino, o Teu governo, fazendo o Senhor ser Senhor sobre nós, quando nós buscamos a Tua justiça, o Teu reino, meu Pai, todas as outras coisas vêm até nós. O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nós possamos realmente viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós não precisamos negociar as Tuas coisas. Nós não precisamos mercadorear as Tuas coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não precisamos nos desesperar, ficar ansiosos, ficar com receio, com medo de que realmente não vai dar certo e aceitar as propostas que a nossa carne quer fazer, ou até mesmo que o inimigo apresenta para nós como propostas depois que saímos da Tua presença com uma palavra e uma direção e nós aceitamos essas propostas e passamos a fazer a vontade dele ou da nossa carne. Não, meu Pai, nós queremos ouvir a Tua voz e fazer exatamente como o Senhor nos pede para fazer. Porque nós temos a certeza que se nós fizermos isso, nós vamos colher os frutos disso, meu Pai. Porque o Senhor é Deus. E por trás de tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, existem anjos trabalhando. O Teu Espírito Santo está trabalhando. E muitas vezes nós não temos acesso ao que está acontecendo à nossa volta, meu Pai. Nós não sabemos o que realmente está por detrás do coração das pessoas, da mente das pessoas, da vida das pessoas, o que está acontecendo, mas o Senhor tem. O Senhor é Deus, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor sabe todas as coisas. Por isso, quando o Senhor nos dá ordem para fazer algo, é porque o Senhor sabe o que está mandando a gente fazer. Nós não devemos questionar, nós não devemos duvidar, nós não devemos mudar, alterar, adulterar, meu Pai, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Por isso eu entro em oração agora, meu Pai, pelos líderes da igreja, meu Pai, todos os líderes das igrejas. Meu Pai, que tem passado por pressão, que tem passado por opressão da parte do inimigo diante das situações, e o inimigo tem usado essa pressão, essa opressão, com o propósito de desviá-los, com o propósito de tirá-los do foco da palavra que o Senhor liberou. Porque muitas vezes eles olham para a situação e se desesperam, ficam ansiosos e não conseguem esperar com paciência no Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso eu coloco a vida destes líderes, meu Pai, para que eles voltem, para que eles retornem à Tua palavra, meu Pai, para que eles retornem à palavra que o Senhor quer liberar para a vida deles. Que toda vez que eles saírem para exercer a autoridade deles, meu Pai, em nome de Jesus, eles não voltem para o Senhor para dar ordem para o Senhor do que fazer, mas que sim, quando eles voltarem
tendo feito o que o Senhor mandou fazer, eles vierem realmente em busca do que o Senhor quer que faça a partir desse momento, a despeito do que eles pensam, que ele acha, o que ele acha que possa ser daquela situação. Tira do nosso coração como líderes, meu Pai, esse sentimento de querer dar ordem para o Senhor, de querer ensinar ao Senhor o que é melhor. Nós não somos ninguém diante do Senhor, nós somos servos. Nós somos teus, meu Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos da tua direção, nós precisamos da tua voz, nós precisamos do teu Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Vem ser Senhor sobre a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, nessa terra poder trazer o maior número de pessoas para te conhecer e te adorar. Nós queremos conquistar as pessoas que realmente te amam e te adoram e estão sendo enganadas pelo diabo, estão sendo iludidas por deuses que não existem, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, põe em nós este espírito que faz as pessoas te buscarem, faz as pessoas te amarem, te desejarem, jejuarem, orarem, lerem tua palavra, e não ficarem dependentes de cultos, e não ficarem dependentes de oração de outros, e não ficarem dependentes de que outros intercedam por elas, meu Pai, sem que elas façam alguma coisa, sem que elas se posicionem diante do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos uma igreja forte, nós queremos um povo forte, nós queremos ter autoridade contra as portas do inferno, nós queremos avançar contra as portas do inferno, contra o inimigo. Nós queremos destronar tudo aquilo que não vem do Senhor, que vem de demônios, que está na vida das pessoas à nossa volta. Nós queremos convertê-las para o Senhor, ensinar elas a te buscar e te adorar e te louvar. Mas como que nós vamos fazer isso, Senhor? Todas essas coisas, se nós não te obedecemos, se nós nem sequer te ouvimos, se nós nem sequer te buscamos nas coisas que nós temos que fazer. É impossível. Se nós fazemos isso, fazemos as coisas sem te buscar, nós estamos na realidade fazendo a nossa vontade, quando não fazendo a própria vontade do diabo, sem saber. Por isso nós pedimos, Senhor, nós queremos ouvir mais a tua voz, nós queremos ter mais experiências com o Senhor, nós queremos poder experimentar mais a tua presença, a tua glória, a tua direção, cada dia mais, porque isso vai nos fazer diminuir o tempo de conquista, vai fazer com que nós conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós muito mais rápido, mais preciso. E não só isso, Pai, nós temos a certeza que quando nós obedecemos a tua voz, quando nós resistimos ao diabo, quando nós avançamos contra as trevas, obedecendo a tua voz, nós temos a certeza que nós não somente conquistamos aquilo que o Senhor tem para nós, mas nós também podemos permanecer nas bênçãos que o Senhor tem para nós. Quantas vezes nós olhamos para pessoas, meu Pai, que perderam tudo aquilo que o Senhor deu para eles simplesmente por desobediência, por achar que não precisava mais orar, não precisava mais te buscar, não precisava mais te consultar, não precisava mais te buscar, jejuar, orar, ler a palavra, compartilhar a palavra, meditar na tua palavra, Senhor. Eles pegaram o povo e colocaram em submissão a eles e acabaram sofrendo as consequências disso. Nós não queremos ser esse tipo de liderança. Nós queremos ser uma liderança desconectada de toda a glória para nós. Nós queremos ser uma liderança em que nós colocamos todas as pessoas debaixo da tua sujeição, debaixo do teu reino, do teu governo, Senhor. Até porque nós não temos e não suportamos poder sujeitar as pessoas a nós. Nós não temos poder para poder fazer com que as pessoas sejam transformadas, sejam libertas, sejam curadas. Somente o Senhor tem esse poder e essa autoridade. O Senhor nos deu autoridade, sim, para levá-las até o Senhor, para convertê-las para o Senhor, para fazer com que elas te adorem, para fazer com que elas te glorifiquem, para fazer com que elas sejam transformadas ao ter contato com o Senhor e buscar o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, endireita os nossos caminhos, endireita a nossa estrada, endireita o nosso modo de enxergar, de pensar, de ouvir, de ver as coisas, meu Pai. Nós queremos ver, ouvir, enxergar, pensar, fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Porque nós temos a certeza que, fazendo isso,
o Senhor vai prosperar as nossas mãos e nós vamos ter vida e vida em abundância e vamos escapar de todas as pragas que o Senhor está para trazer sobre a terra e já trouxe e ainda está trazendo sobre toda a terra diante daqueles que não querem se sujeitar ao Senhor. Por isso nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Vem ser conosco, Senhor. Faz a tua obra, faz a tua vontade. Nós somos teus em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse em nome de Jesus.